Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião Litoral. É a bancada feminina de quinta-feira, vai analisar as notícias com você. Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos. Camila Amorim, também advogada. E a primeira notícia que a gente vai comentar tem a ver com o fato de elas serem mulheres e com o fato de serem advogadas. Renata, um objeto metálico foi esquecido na bexiga de uma paciente depois de uma cirurgia, isso no ano passado, a paciente é de Guarujá, a cirurgia foi em Santos. Ela voltou no médico, o médico falou que as dores podiam ser psicológicas, ela consultou um outro médico e o outro médico falou, não, tem um objeto metálico aí na sua bexiga. E aí ela passa por uma cirurgia para retirada desse objeto. Isso é responsabilidade, né? Você vai atrás da responsabilidade civil, em vez de entrar contra o médico, que tem essas questões do corporativismo, que o Marcelo estava comentando, entre o hospital que se entenda com o médico. Mas eu acho que eu não advogaria por uma causa dessa, porque eu acho que é muito descaso um médico esquecer qualquer coisa dentro de um paciente. Hoje em dia existem muitos métodos para você prevenir esse tipo de erro. E eu, como advogada, como mulher, como ser humano, não entendo alguns crimes. E esse é um crime de responsabilidade, não só do hospital, mas do médico também, que para mim eu não consigo engolir esse tipo de erro. Teve um problema com o técnico com o teu áudio? Repete o teu comentário. Agora tem uma coisa interessante que eu vou te passar. Há 2 anos, um médico, que é também advogado, Arnaldo Haddad, que era comentarista do programa, eu cheguei a ficar bravo com ele porque ele defendeu um médico que esqueceu algumas compressas dentro de uma paciente, a paciente teve dores depois, teve que passar por um novo procedimento cirúrgico e a paciente perdeu a ação, o Arnaldo defendeu o médico, e teve que pagar as custas do processo ainda. Então, o que o judiciário vai decidir depende muito de tudo que acontecer num processo como esse. A vítima, é lógico que no caso a mulher que teve um instrumento esquecido dentro do corpo dela, ela tem o direito de contratar os advogados, buscar um ressarcimento por um dano moral e, eventualmente, esse médico pode vir até a sofrer um processo criminal pela conduta dele, por negligência, imperícia, é o mínimo ali que poderia ser provado contra ele. O que você havia me perguntado é se eu fosse advogada, se eu defenderia esse médico. Eu já tenho um posicionamento, eu sou filha de médicos, então eu entendo muito esse corporativismo e sei os riscos também que os médicos correm no exercício da profissão deles, e fui casada com um advogado criminalista, então eu conheço esses lados todos. E eu entendo que o advogado procurado para defender um cliente, lógico, ele tem o direito de recusar aquela defesa de acordo com a sua livre convicção, quando ele entende que aquela conduta é indefensável, incompatível com aquilo que ele acredita. Mas como advogado, eu acho que eu aceitaria essa causa para defender, no caso, pelo menos, a depender da situação concreta. Não conheço esse médico, não conheço o caso concreto, mas minimamente tentar aferir ali o grau de culpabilidade que aconteceu nessa conduta que acabou ocasionando tudo isso. Mas isso é lógico, em paralelo, o dano moral é diferente da responsabilidade criminal, e eu acho que, como vítima, eu buscaria minimamente ser ressarcida pelo dano moral sofrido. Na Idade Média, a história diz que era muito comum que um príncipe, uma rainha, tivessem anel com veneno, na época do Maquiavel, lá na Itália, Florença, família Médicis, né, e outros, para envenenar, para matar os adversários políticos. Eu não sei como é que a história vai julgar o presidente da Rússia, o autocrata da Rússia, Vladimir Putin, mas é impressionante, Renata, o número de mortes misteriosas de adversários do Putin. Teve um só que não morreu, que é um adversário político, um ativista, que foi envenenado e foi tratado na Alemanha. Mas a gente tem a impressão de muita gente não ter se suicidado, mas ter sido suicidada
E ontem, o mercenário que liderou aquela revolta do pessoal Wagner contra o Putin morreu também num acidente de avião. Eu estava esperando você falar o nome dele para que eu pudesse... Prigov, né? Para que eu pudesse repetir, porque eu estou com certa dificuldade de falar o nome dele. Eu andei pesquisando, me aprofundando, e a história do Putin com esse líder dos mercenários denominados Wagner é bastante interessante, porque ele foi um grande aliado histórico do Putin, né? Ele começou como um ladrão de rua, chegou a ser preso diversas vezes, e quando saiu ele abriu uma carroça, um camelô, não sei como é que chama, carrocinha de cachorro-quente, lá na Rússia, e foi progredindo para restaurante. Foi quando ele conheceu o Putin, e o Putin começou a inseri-lo nos eventos. O Putin, na época, trabalhava na prefeitura, e começou a inseri-lo, e foi aí que ele foi crescendo, se tornou um grande milionário na Rússia, e começou a investir nas chamadas condutas dos mercenários, né, que são chamados de voluntários, são soldados privados, são grupos privados que se dizem voluntários para defender um determinado regime de governo. E agora, surpreendentemente, ele se torna não só um grande inimigo, como mais uma vez o Putin vem e... A gente não tem provas disso, mas se suspeita de que isso tenha acontecido, porque historicamente todos os adversários do Putin vêm sendo eliminados, e parece que se encaixa muito a conduta do Putin, aquele ditado que diz que a vingança é um prato que se come frio. Ele realmente aguarda, ele é um cara frio o bastante, parece, né, que aguarda um tempo e depois ele, para fim até de não levantar maiores suspeitas, ele dá um jeito de eliminar os seus adversários. Fica com isso, né, a preocupação do mundo de que o Putin hoje exerce um poder em que ele realmente comanda as pessoas, e até os seus adversários são facilmente eliminados. Então, até que ponto os outros países, os outros líderes mundiais vão estar aptos a se contrapor aos objetivos e às decisões do Putin? Porque o bom senso, Camila, indica que não se trata só de coincidência. São muitos adversários que têm mortes assim misteriosas, né? São muitas coincidências relacionadas a um governo só, vamos dizer assim. A Renata falou uma coisa dos voluntários, que eu até acho que são os voluntários do crime. Exato. Que para mim é uma coisa inimaginável. A gente sabe que existe, mas tudo isso me lembra uma série, alguma dessas séries de Netflix, Apple TV, de tão absurdo que é o que a gente está aqui noticiando. Então, assim, sabemos de outros casos, não posso dizer sabemos, porque não temos provas, mas acreditamos em outros casos. E como o Paulo falou, é muito perigoso a gente ter um líder de uma nação do tamanho da Rússia eliminando os seus inimigos. Então, quem é páreo para ele? Estados Unidos vai ser páreo? Não, porque ele vai lá e elimina o Biden. Com o que a gente está lidando? Então, eu acho que assim, o governo internacional, né, de forma geral, precisa tomar uma atitude, porque não é assim, né? Você está contra... Hoje você é meu amigo, amanhã você é meu inimigo, vamos lá e te mato. Pronto, acabou. Não estamos na Idade Média e nem na época nem outro... Nós vivemos um mundo hoje que a opinião é livre, que você pode ter quem você quiser como inimigo. Paulo, se você me permite, é tão curiosa essa relação do Putin com ele, que o Putin, historicamente, todos sabem, é um homem muito preocupado com a sua segurança pessoal. E ele era responsável pela alimentação. Então, assim, o nível de amizade e vínculo, né, de amizade que existia entre o Putin
O Yevgeny Prigozhin. Ele mesmo. Era muito grande. Então, assim, a coisa muda e esses mercenários, eles atuam com grande rigor hoje na África. Sim. Na África, como eles usam roupas militares, porém sem distintivos, inclusive para fazer essa confusão na população de que eles são ou não soldados do governo. Havia essa aproximação muito grande, como a Renata disse, e nesse ano houve aquele rompimento, aquela rebelião dos mercenários contra o Putin. E algumas semanas depois, acontece essa morte aí misteriosa, principalmente porque o avião é um Legacy brasileiro, né, que é considerado muito seguro. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, a Renata Reis e a Camila Amorim constituem a bancada feminina das quintas-feiras. Renata, você é uma advogada dedicada ao serviço público e a linha da defesa do presidente Jair Bolsonaro parece que é a de considerar legais algumas atitudes pelas quais ele está sendo investigado. São duas, principalmente nesse momento. A questão de ter mandado disparar notícias falsas relativas às urnas eletrônicas, a defesa pode dizer assim, a gente imagina, mas ele acredita que a notícia é verdadeira, então ele não está disparando uma notícia falsa, ele pediu ajuda para o empresário Meyer Negri e a quebra de sigilo telefônico do empresário mostrou claramente o Bolsonaro pedindo ajuda para disseminar essas notícias. E no caso das joias, a ideia é pedir de volta as joias e dizer, não, é um presente, é personalíssimo, é dele, ele tem todo o direito de vender. No caso das joias eu acho mais complicado, porque pelo menos um dos estojos, a tentativa foi de ingressar no Brasil com estojo sem mostrar, dentro de uma mochila, estava até dentro de uma estatueta que quebrou, né? E se era um presente personal, se ele deveria ingressar com as joias, ele teria que pagar um imposto. Ou então, de qualquer maneira, tem uma irregularidade aí, não é? Na verdade, as duas condutas para configurarem, serem criminosas ou não, porque tem uma diferença entre uma conduta ser criminosa e ela ficar provada como criminosa. Tudo isso vai depender do conjunto probatório. O arcabouço probatório, as demais provas que vão ser angariadas, provas testemunhais, depoimentos pessoais que hoje vai acontecer, né? Inclusive, todos eles foram convocados para depor conjuntamente, justamente para afastar qualquer tipo de conversa ou combinação entre os depoentes. Então, o conjunto probatório é que vai levar à certeza da configuração ou não do dolo nessas condutas. Em relação às fake news, sim, eu acredito que qualquer pessoa, a gente tem, quem não conhece um familiar, um amigo que te manda uma notícia e você às vezes fica bravo e responde, isso é fake news, pelo amor de Deus. Quantas vezes a gente já passou por isso em grupos? Antigamente as pessoas se continham mais. Hoje as pessoas já colocam claramente nos grupos, esse grupo não é para isso, ou então, isso é fake news, a gente já procura no Google, coloca lá a notícia verdadeira. A gente espera que um presidente da República tenha uma conduta minimamente cuidadosa com as suas atitudes. Em tese, que ele pode alegar, sim, que ele disseminou a notícia acreditando que era verdadeira, ele pode se defender também, dizendo que estava pedindo ajuda, ou embora sabendo que era falsa, estou falando em linha de defesa, embora sabendo que era falsa, estava repassando, comentando, olha o que saiu. Então, assim, a linha de defesa sempre vai existir. O que vai comprovar ou não se a conduta é criminosa é o conjunto probatório, o conjunto de todos esses elementos na investigação processual, que vão ser os depoimentos das testemunhas, as mensagens apuradas nos telefones, as quebras de sigilo, os depoimentos pessoais, tudo isso em conjunto é que vai demonstrar se houve conduta criminosa
ou não. E no caso das joias, eu acredito que seja a mesma coisa. Havia uma portaria do Temer em vigor que dizia, que disciplinava a questão dos presentes. Essa portaria, inclusive, foi revogada pelo Bolsonaro. Então, ele revogou uma portaria que, ao que parece, agora ele está usando como defesa, mas ele, na época que revogou, nem conhecia, porque ele revogou algo que legitimava, inclusive, as atitudes dele, as condutas dele agora. Então, ele revogou a portaria, ele mesmo, por ato do presidente, a partir do momento que ele revoga a portaria, ele não pode mais ficar com aqueles itens e ele pratica uma série de atos incompatíveis com quem entende que aquilo seja uma conduta legal. Se você acha que você está agindo dentro da lei, como pessoa física, não como presidente da República, que aquele presente tem caráter personalíssimo, então você haja nos demais atos da sua vida, não vendendo clandestinamente, não mandando um advogado aparecer lá e trocar e vender e depois repassar o dinheiro, pagando os impostos de quem entra e sai do país com determinado item de valor. Então, eu acredito que todas essas condutas juntas levam para minimamente se presumir que houve condutas criminosas ali. Eu vi uma entrevista muito interessante do Bolsonaro em relação à portaria, que falavam, mas você mesmo revogou a portaria e agora está tendo essa atitude. E ele falou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu até agora não entendi essa posição do ex-presidente de que uma coisa não tem nada a ver com outra. Para mim, ele revogou o que ele está fazendo. Então, ele, à época, considerou que era errado o que o Temer tinha regularizado em portaria, tinha regulamentado, e agora ele mudou de opinião, só que esqueceu que ele precisaria de uma portaria para tal. E foi lá e fez a mesma coisa que tinha sido legalizada pelo Temer. Então, eu acho que essa história ainda tem muito para acontecer, porque como a Renata falou, qualquer um que recebe um presente nesse valor, não só o presidente, como todos nós, e quando entramos no país com isso, temos que declarar e pagar os impostos. Então, para mim, tem muita coisa estranha. Se ele não pagou imposto, por que ele não pagou imposto? Será que ele acha que ele é tão super-herói que ele não paga imposto, só nós que pagamos? Ele não saber da portaria, revogar e agora falar que são coisas distintas, para mim também não faz sentido nenhum. Então, eu acho que além de todos esses depoimentos, tudo, eu acho que precisa ver o que realmente ele acredita. Porque se ele acreditar que todas essas coisas que ele fez são certas, eu pediria interdição da pessoa Bolsonaro, porque está tudo muito estranho. Com algum exagero, então, uma interdição, né? Tem um outro aspecto ligado a esse caso, que brotou também da quebra de sigilos, inclusive do mesmo empresário, o Meyer Nigri, para quem ele pediu a disseminação daquelas notícias sobre as urnas, né, notícias falsas, fake news. Esse empresário pediu ao Procurador-Geral da República que bloqueasse uma investigação na qual ele poderia se tornar réu relativo a um golpe de Estado, aquela minuta de golpe, depois os atos de 8 de janeiro. E o pior é que o Procurador-Geral da República respondeu, antes de ver o processo, falou que ia ver o processo, respondeu para ele já julgando o processo, antes de ver, e bloqueou o processo, o Augusto Aras. Então, na verdade, o que aconteceu aqui é assustador, tudo isso que acontece, porque o Meyer Nigri foi um dos financiadores da indicação do Aras para o governo federal. Por quê? Ele indicou para o Bolsonaro, das pessoas que financiaram essa indicação foi o Meyer Nigri, inclusive por ter uma relação íntima, de amizade mesmo com ele, e garantiu a confiança naquela pessoa para o Bolsonaro. A partir do momento que o Aras é nomeado Procurador-Geral da República, ele deve minimamente restringir essas relações para os atos que dizem respeito aos processos de que ele trata. Em relação a esse caso, o Alexandre de Moraes, ele foi muito rápido quando isso tudo aconteceu, porque ele, quando recebeu a notícia e mandou a investigação para a Polícia Federal, ele determinou de ofício, sem ouvir o Ministério Público, a busca e apreensão. Então, o que aconteceu? Foi toda uma estratégia ali, justamente, eu não sei com que elementos, que já se desconfiava dessa relação. Então, é assustador a gente
viu recentemente, no caso da Lava Jato, tudo que foi vazado a respeito da relação do ministro Sérgio Moro com o promotor Dallagnol, que inclusive, até hoje, a gente vê resquícios dessa relação, que não é a relação que deve existir entre juiz, órgão acusador, que é o MP, e a pessoa acusada. Então, a gente precisa ter, assim, pessoas desenvolvendo essas tarefas que entendam realmente qual é o seu papel como órgão julgador, como órgão acusador, independentemente de qualquer relação que você tenha com as pessoas acusadas. Inclusive porque a gente tem na nossa legislação a possibilidade de um juiz se declarar suspeito, o próprio Procurador-Geral da República se declarar suspeito em algumas situações, mas o mínimo que ele deveria ter feito ao receber uma mensagem desse teor, por mais amizade que tenha, era não se manifestar previamente, fazer um juízo de valor prévio a respeito de um fato que ele seria responsável por, em tese, impulsionar a acusação. A Renata explicou perfeitamente, tinha rascunhado aqui a suspeição. Juiz, desembargador, salvo engano, até o Ministério Público, todos podem se declarar suspeito por ser amigo íntimo, inimigo, tem várias regras que você impedido, pode... né? Que você é impedido, que você é suspeito, não pode julgar aquilo, porque você tem alguma relação. Então, eu acho que falta, mais uma vez, bom senso, porque vem aquela síndrome de impunidade, faço o que eu quiser, não vou ser pego e tá tudo bem. E tá na hora de todo mundo aprender que não é bem assim que funciona, né? Vai ser pego sim, como a Renata falou, até hoje nós temos desdobramentos da Lava Jato acontecendo e certamente daqui 5, 7, 10 anos nós ainda estaremos vendo desdobramentos de tudo que está acontecendo hoje em dia. Nós tivemos no final do século passado e no começo desse século um presidente da República por 2 mandatos que também cometeu erros, mas que falava, o Fernando Henrique Cardoso, em liturgia do cargo. O Bolsonaro, que na semana passada foi comentado aqui, recebeu um hacker para discutir segurança de urna eletrônica, um hacker que agora foi condenado a 20 anos, Walter Delgatti. E o Henrique Aras, que teve essa relação aí desmascarada pela quebra de sigilos, essa reação dele com o empresário Meyer Nigri, eles rasgaram esse negócio de liturgia do cargo, mandaram as favas, jogaram no lixo. É difícil da gente imaginar como é que estava sendo lidada, como é que esses personagens do mais alto escalão da República, o presidente da República, o procurador-geral da República, estavam lidando com esse tipo de situação. A opinião volta depois do intervalo, é bem rapidinho. Voltando com opinião litoral, uma retificação é Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, esse que rasgou a liturgia do cargo, não é Henrique Aras, como eu disse no bloco anterior. A Camila Amorim e a Renata Reis fazem a bancada de quinta-feira, estão analisando as notícias com você. Nesse bloco a gente vai procurar analisar 2 frases. Uma, em português, do governador Tarcísio de Freitas, que falou que a privatização da Sabesp vai ser a maior de uma estatal nos próximos anos. Até hoje a gente aqui no Opinião não conseguiu entender a razão da privatização da Sabesp, que é uma empresa administrada profissionalmente, que dá lucro, tem ações na Bolsa de Nova York e tem também obrigação social. Ela não é uma empresa que visa só o lucro, porque em muitos lugares do estado de São Paulo, ela precisa fazer investimentos em saneamento básico e abastecimento de água que não são rentáveis. Além disso, 2 outros aspectos. No Rio de Janeiro, Renata, esse serviço foi privatizado, as contas ficaram mais pesadas para o consumidor. E tem a coisa ainda de você conceder um serviço público que torna o consumidor refém dele, porque o consumidor não tem opção. Na telefonia, ele pode optar por uma operadora, por outra. Na questão de abastecimento de água e de tratamento de coleta e tratamento de esgotos, não.
Na verdade, esse monopólio exercido pela Sabesp, eu participei muito aqui, desde a época do governo Papa, toda a construção da remodelação desse contrato de programa com a Sabesp, porque a Sabesp, além de ser uma empresa ligada ao Estado, ela vem atuando há muitos anos como uma empresa privada, e a única que pode, que tem o total monopólio e muitas vezes exercendo esse papel nos municípios sem contrato, simplesmente prestando serviço por conta própria, sem contrato. Daí veio todo o marco do saneamento, toda essa remodelação para que se organizasse essa situação, para que os municípios fizessem, na época, os convênios de cooperação com o Estado, a partir dos convênios de cooperação com o Estado, os contratos de programa com a Sabesp. A gente tem ainda aqui em Santos um contrato de programa que foi muito difícil de a gente conseguir equalizar, porque a gente tinha muitas ações na época movidas pela Sabesp contra o município era devedor de muitos valores para a Sabesp. Então a gente aproveitou aquela situação e equalizou todas essas questões nesse contrato de programa, tanto dos repasses da Sabesp com as dívidas que a gente tinha. Mas o fato é que a Sabesp, ela já atua em monopólio e ela já atua como se uma empresa privada fosse. Então eu não consigo entender ainda também as vantagens e as desvantagens desse processo. Inclusive porque com as mudanças, as alterações que vieram no marco de saneamento em 2020, você propicia que o mercado venha a atuar também nessa área e você obriga procedimentos licitatórios, você tira todo esse poder das mãos da Sabesp. Mas, em tese, a princípio, a Sabesp sendo uma empresa lucrativa, como você disse, com essa função social toda que ela desenvolve, e uma empresa que atua até bem no nosso país, dentre as concessionárias de serviço público, é uma empresa que atua corretamente. Então eu penso em quais seriam aí as desvantagens. Pelo que eu entendi das notícias de ontem, vai se optar por um leilão por investimentos em ações, que é para você afastar cada vez mais o poder do Estado, a possibilidade do Estado ser acionário. Então vamos aguardar aí os próximos desdobramentos para tentar entender o que realmente o governo do Estado de São Paulo objetiva com isso. O governador Tarcísio de Freitas, ele é um entusiasta da privatização, mas precisa refletir sobre cada privatização. Ele ontem também se referiu a uma privatização que não faz mais parte do âmbito das atribuições dele, porque hoje ele é governador do estado e a autoridade portuária de Santos, o porto, é federalizado, não é estadualizado. Mas ele sempre acena com investimentos. A privatização da Sabesp, no discurso do governador, viria com investimentos da iniciativa privada. A privatização da autoridade portuária também viria com investimentos, entre eles a ligação seca entre Santos e Guarujá. A Renata tocou num ponto importante, Camila, porque o município ele não é obrigado a ter contrato com a Sabesp. A Sabesp enfrenta a concorrência de empresas privadas para fazer os contratos com os municípios. Então, Paulo, aí vem mais uma questão. Será que se a Sabesp for privatizada, a gente vai ter um melhor preço para entrar nessa concorrência? Ou será que a gente vai estar mais uma vez tapando o sol com a peneira e aí vem aqueles preços absurdos e a Sabesp não vai conseguir concorrer com ninguém? Então a gente precisa ver todos esses sinões antes de fazer uma privatização. A gente, em todas as esferas, municipais, estaduais e federais, nós tivemos privatizações muito bem sucedidas, como tivemos privatizações péssimas. Os parques em São Paulo, que foram privatizados pelo município, hoje estão um horror. Hoje pioraram a qualidade e aumentaram o preço para o usuário. Uma outra concessão que foi muito bem sucedida foi aqui, da Anchieta Imigrantes. São pistas excelentes. Pagamos o preço por isso? Pagamos. Mas a gente tem uma estrada de excelente qualidade. O estado de São Paulo hoje pode se gabar das estradas que ele tem. Você não encontra mais em lugar nenhum do Brasil essa qualidade. Só que tudo isso do Tarcísio, eu acho que vem muito da campanha eleitoral.
Porque durante a campanha ele prometia, vou privatizar, vou privatizar, vou privatizar. Só que eu acho que faltou o bom senso de uma análise profunda do que se deve privatizar e do que não deve. Porque não é tudo que dá para sair privatizando. Precisa ter um crivo para isso, precisa ter uma análise e ter a concorrência, porque o que adianta eu privatizo, mas vira um monopólio daquela empresa? Não é assim que funciona. A outra frase em inglês é do governador da Flórida, principal adversário nas prévias do Partido Republicano, nas primárias do Partido Republicano, para escolher o candidato a presidente no ano que vem. Ele é o principal adversário do ex-presidente Donald Trump. Ontem ele disse que os brasileiros não têm o direito de ir para os Estados Unidos. A frase é completamente absurda, é uma frase de campanha para atrair o nicho xenófobo dos republicanos. O brasileiro que tem o direito do brasileiro ir para os Estados Unidos é exatamente igual o direito do morador dos Estados Unidos vir ao Brasil, né? Como turista, com o visto todo em dia, não tem por que não ter esse direito, né? Mas ele disse isso ontem, Renata. Ele foi muito infeliz na frase, porque o direito de vir aos Estados Unidos é muito mais amplo, como você disse, muito maior do que aquele que vai para os Estados Unidos com a intenção de imigrante, com a intenção de realmente constituir uma nova vida e morar nos Estados Unidos. Isso porque, embora os Estados Unidos seja o país onde tem o maior número de brasileiros, esses brasileiros, por incrível que pareça, representam 1% apenas dos mais de 44 milhões de imigrantes que residem nos Estados Unidos. Embora ele também tenha dito que existe uma cultura nos Estados Unidos, da população americana, de que eles gostam de receber essas pessoas e que, em tese, ele não concordaria com isso, eu entendo que o americano finge que não gosta do imigrante. A impressão que me dá, eu sempre tive essa opinião, é uma opinião muito pessoal minha. O americano, ele faz uma política, né, de combate à imigração ilegal, ao imigrante irregular, mas, ao mesmo tempo, a sensação que dá é que essas pessoas realizam o trabalho que o americano não quer fazer. Então, são trabalhos mais braçais, mais de esforço físico, que o americano culturalmente não tem, desde a empregada doméstica, os serviços de pedreiro, empreiteiro, etc. Por quê? Você tem várias notícias, todo mundo tem um conhecido, um parente, alguém que mora nos Estados Unidos e que é ilegal, porém tem carteira de motorista, tem conta bancária aberta nos Estados Unidos, consegue abrir empresa. Como é que um imigrante ilegal abre uma empresa e trabalha regularmente num país onde se entende que se combate a imigração ilegal? Então, além de infeliz, na minha opinião, o governador, né, da Flórida, ele foi totalmente em descompasso com a própria política realizada pelos Estados Unidos, que é realmente, sim, dizer que não quer o imigrante lá, que combate o imigrante ilegal, mas aquele que atravessa no México pelos métodos mais difíceis de se conseguir, atravessando deserto, etc. Mas depois que o brasileiro ou qualquer imigrante está nos Estados Unidos, eles dão todos os meios para que o imigrante consiga fazer a sua vida, constituir a sua vida lá. São 44 milhões e 900 mil imigrantes, como disse a Renata, e só 450 mil são brasileiros, 1% desse total de imigrantes. O diretor de cinema mexicano, Carlos Aral, ele em 2004 rodou um filme, Um Dia Sem Mexicanos, que os moradores dos Estados Unidos chamam de chicanos, né? Como chamam de latinos, todos os outros, né? Embora também tenha influência latina dos Estados Unidos. E esse filme é muito interessante, ele mostra que sem os mexicanos, o país, os Estados Unidos, pararia nesse dia sem mexicanos. Sim, o país pararia. A Renata se referiu a isso, porque são muitas funções exercidas pelos imigrantes que, se não forem exercidas, paralisam o país, né? Eu sou contra imigrante ilegal. Esse eu acho que não é nem para estar no Brasil, nem para estar nos Estados Unidos. A ilegalidade eu sou contra. Mas quando a gente está falando de imigrante legal, e o quanto de dinheiro que esse imigrante legal leva para o Brasil?
o quanto ele movimenta, embora ele seja só 1%, o quanto ele movimenta dessa economia americana. E os brasileiros que conseguem ter apartamentos nos Estados Unidos, manter, que pagam seus impostos lá e aqui, o que isso significa para a economia americana? O que eu vejo é que significa muito. Além de existirem muitos legais que estão lá fazendo toda essa mão de obra que a Renata estava falando, que vão lá para fazer serviços domésticos, porque é muito mais vantajoso fazer lá do que aqui, que vão lá para limpar a piscina, para fazer tudo que o americano não quer. A gente tem muitos cabeleireiros, manicures, coisas que para eles são subempregos e que para nós brasileiros é um emprego valorizado. E que estando lá, eles acabam ganhando muito mais do que aqui. Então, monetariamente, do que a gente está falando? Como o Paulo estava falando, imagina um dia sem latinos de modo geral na Flórida. Como ficaria isso? Tenho certeza que muito americano passaria muito perrengue sem uma mão de obra latina por lá. Acho que nem os parques abririam sem os latinos na Flórida. Ontem a gente comentou aqui que o Iraque, o parlamento iraquiano, discute uma lei que penaliza com a morte relações homossexuais. E hoje a gente vai comentar o caso que um sargento gay da Polícia Militar obteve na Justiça direito a 6 meses de licença paternidade para cuidar de uma filha que nasceu em barriga artificial, né? Em barriga de aluguel, né? Olha, eu estava torcendo para que desse tempo da gente comentar essa notícia, porque aqui nesse caso precisou de uma decisão judicial. Eu acredito que há uns 4, 5 anos atrás, aqui em Santos, nós concedemos a primeira licença paternidade 6 meses para um pai adotivo. A gente tem um servidor na Prefeitura de Santos, um servidor na época era da Secretaria de Gestão, hoje ele é membro do Conselho da Diversidade, salvo engano, e ele, na época, a gente concedeu a extensão do direito da licença maternidade de 6 meses para esse pai adotivo, sem precisar de decisão judicial, com base num parecer da Procuradoria. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, que Santos, lá atrás, foi pioneiro nisso, foi um parecer de um procurador, acompanhado por mim, que a gente conseguiu conceder esse direito para um servidor da Prefeitura de Santos. E é bom, essa decisão judicial que você traz aqui, ela é boa, ela serve de exemplo, mas ao mesmo tempo é triste que ainda precisa de uma decisão judicial para isso. Mas a verdade é que o nível de avanço de uma civilização é medida pela maneira como ela trata os idosos, as crianças, os portadores de deficiência e aqueles que são minoria, né? Parabéns para essa decisão judicial, parabéns para Santos também, que já teve nesse período aí há 2 anos essa decisão. Camila, para você sobrou comentar que a gente fala muito de quebra de sigilo de político aqui, né? Mas teve quebra de sigilo de artista, de apresentador, né? O Caian Raymond, a Tata Werneck, o Marcelo Taz, na CPI das criptomoedas tiveram quebra de sigilo decretada. Pois é, agora está tendo quebra de sigilo dos artistas, dos ídolos brasileiros, sem serem ídolos, né? Porque nada mais são do que trabalhadores numa profissão de televisão. Enfim, é o caso das criptomoedas. Querem ver até quanto eles compraram, como compraram, se teve influência, se não teve influência. Porque a gente vale lembrar, né, que há, 10 anos atrás, criptomoeda valia centavos. Hoje estão valendo milhões. Então, precisa entender bem direitinho como que esse mercado funcionou, qual a influência, como foi a aquisição, porque tem gente chamando muita atenção das investigações para ver esse patrimônio de criptomoedas, como foi feito. Então, eu acho que também tem um bem, Paulo, tudo isso, que mostra que não é uma classe artística que é impunível, não é porque você está na televisão, não é porque você faz uma novela, não é porque você é um jornalista, tem um programa interessante no ar que você é impunível. Então, eu torço para cada vez mais mostrarem esses exemplos de que todas as classes são puníveis, não é porque você tem cargo X, Y ou Z que você está blindado.
Então, quem sabe nossos políticos também aprendem que não é porque eles estão nos jornais, nas páginas pretas dos jornais, que eles são imbatíveis. Ninguém é. No Brasil, foi distorcido até um princípio básico, com ironia, né? Aquele de que todos são iguais perante a lei, a Camila está falando disso. Fala-se que no Brasil todos são iguais perante a lei, mas que alguns são mais iguais que os outros, né? Com ironia. A gente agradece agora, no final do Opinião Litoral, a participação da Renata Reis, da Camila Morim, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradece a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.